boa noite. Nós hoje estamos aqui retomando, recomeçando o projeto Conversas com as Professoras, que é um projeto que Andréia Serpa e eu, Tereza Esteban, atualmente coordenamos. É um projeto que já tem quantos anos? Quantos anos fez ano passado? 15? A gente sempre perde a conta. Eu acho que 15. Um projeto que já tem muitos anos, que é um projeto criado pelo Grupo Alfa, um grupo de pesquisa do qual nós participamos. E o Grupo Alfa é coordenado pela professora Regina Leite Garcia. E atualmente nós duas estamos na coordenação do projeto. Então é sempre uma alegria, a gente faz, cada encontro do Conversas, como nós chamamos, é sempre uma alegria. É sempre uma surpresa, não é? Porque a gente nunca sabe quantas pessoas virão. Então quando a gente chega aqui e vê esse auditório cheio, a gente sempre fica muito feliz, né? Significa que o que a gente está propondo realmente está tendo interesse. E hoje, então, para abrir o ano de 2015, o nosso convidado é o professor Carlos Scliar, que tem uma longa trajetória, um longo diálogo com o Brasil. A vida é assim. Assim, tem um diálogo longo e intenso com o Brasil, Acho que eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas que estão aqui nesse auditório estão aqui porque já conhecem o trabalho do professor Carlos Scliar, porque admiram o trabalho, porque dialogam com o trabalho em seu cotidiano, tem nos ajudado imensamente a trabalhar com as questões da diferença, da linguagem, das nossas pequenas ações cotidianas. Então, é uma alegria muito grande receber o professor Scliar, que hoje, porque o nome é enorme, eu não decorei. Andréia e eu fizemos uma experiência no passado que foi interessante, que foi de ter um título para o Conversas, porque o Conversas é um encontro mensal, é sempre na última segunda de cada mês. No entanto, hoje é sexta. Exatamente porque era o dia que o Scliar poderia estar conosco. Então, nós vamos trabalhar esse ano da mesma forma que o ano passado. Nós construímos um título que atravessou o ano inteiro. E cada convidado, então, nós criávamos um subtítulo que ia articulando aquela ideia central. Então, esse ano, a nossa proposta é pensar a alfabetização. O que fazer, como fazer, por que fazer. E o subtítulo de hoje é Os Sentidos da Escrita. Então, ano passado a gente trabalhou com um grande tema. Esse ano, esse tema vai percorrer todo o ano, todos os nossos encontros, sendo que a cada encontro a gente vai acrescentar um pedacinho a mais desse título e um pouquinho mais. A proposta desse encontro é sempre trazer um convidado para puxar a conversa, mas a nossa expectativa é que seja só um puxar a conversa e que depois a gente possa. Essa conversa, na verdade, é uma continuação da conversa que a gente já começou com o professor à tarde. Agora a gente está tendo mais uma nova oportunidade de expandir essa conversa. Então, conto com a participação de todas e todos, para que a gente tenha uma boa noite de conversas. Obrigada pela presença, sejam bem-vindas e espero que vocês continuem o resto do ano com a gente, tá bom? Porque as conversas vão sempre se renovando. Obrigada. Então, convidamos o professor Carlos Scliar. Olá, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. E hoje, para mim, é uma situação muito especial, pela questão que a gente vai tentar trabalhar com vocês. Dá para ouvir bem? Se escuta bem? Sim? Sempre que faço essa pergunta, algumas pessoas respondem, outras não. Então, eu não sei se a pergunta... para mim é muito especial, estava dizendo, esse convite para falar dos sentidos da escrita, nesse contexto com professores, porque com o passo do tempo, com a velhice, com os anos que vão passando, a gente vai tendo outras paixões para além da pedagogia,
E no meu caso, essa outra paixão é a literatura. Muitos anos como leitor e alguns anos mais recentemente como escritor, se dá para dizer, escreviente. E, portanto, a questão me toca na sua dupla face, que a escrita não é apenas a escrita da escola, também é a escrita da vida, a escrita no geral, e uma imensa necessidade de relacionar a escrita e a leitura literária com a escrita e a leitura pedagógica. Você sabe muito bem que, ao longo da história da educação, essa relação é uma relação difícil, complicada, é uma relação que às vezes tem configurado um matrimônio quase perfeito, mas a maioria das vezes a relação entre literatura e pedagogia ficou separada, como se houvesse uma escrita literária, uma leitura literária e outra escrita e outra leitura que a gente poderia chamar da escrita e da leitura na escola, para não chamar ela pedagógica. Quer dizer que, de alguma forma, essa relação entre a escrita e leitura literária e a escrita e leitura na escola é uma história de encontros e desencontros, de amores e ódios. Muitas vezes o que aconteceu foi que se pedagogizou a literatura, as mais vezes, e outras vezes houve tentativas de literaturizar a pedagogia. Nesse desencontro, a gente tem vários matizes para analisar, e eu vou fazer o seguinte com essa noite, com esse encontro. Eu pensei, em primeiro lugar, contar um pouquinho o que eu estou fazendo com essa questão, de onde que vem essa paixão e a relação que eu tenho com a escrita e a leitura fora e dentro da escola, para depois compartilhar com vocês um texto breve, intenso, que eu vou tentar ler com muito carinho, sobre o sentido da escrita. Eu queria muito compartilhar, no contexto em que se fala a escrita, eu queria compartilhar uma escrita. De alguma forma é isso que eu pensei, que a melhor homenagem que eu podia fazer para esse ciclo, para esse encontro, era escrever a escrita. Assim como também eu já tenho feito aquilo de ler a leitura, mas hoje tinha muita vontade, já desde que eu acordei às 5 da manhã, com o barulho de Copacabana, que eu não estava acostumado, de ler quase que teatralmente, fazendo uma celebração da escrita, mas através da escrita, não através da oralidade. Então não vai ser essa leitura do palestrante meio chato. Vou tentar ler com muito carinho, como eu geralmente tento ler com vontade, com paixão, com desejo. Só que para entrar nesse texto escrito sobre a escrita, sobre os sentidos do escrever, eu pensei primeiro falar de algumas questões que me parece que a gente deveria compartilhar, ao menos desde o meu ponto de vista, que é esse, repito, aquele ponto de vista que é pedagógico e ao mesmo tempo também é literário. O que não me ajuda em nada, particularmente, poderia me ajudar, às vezes me confunde muito. Às vezes sinto vontade de pensar em convidar a todos os poetas do mundo para entrarem na sala de aula e lerem poemas e discutir e conversar sobre poesia e pronto.
e que isso fosse alfabetização. Às vezes sinto vontade de deixar livros na minha mesa para que outros possam pegá-los e possam lê-los por vontade própria. Mas às vezes acontece que eu sinto que alguma coisa profunda, alguma coisa que eu chamaria, ou eu diria, alguma coisa do tipo do contemporâneo, tem me preocupado bastante nos últimos anos, na mesma medida em que eu estou envelhecendo e habitando e compartilhando um mundo onde a escrita e a leitura têm se transformado radicalmente. E às vezes a gente tem a vontade e a tentação de dizer que os outros não leem, que os outros não escrevem. Outras vezes dá vontade de pensar o que o professor lê e escreve. Uma vez fizemos uma pesquisa clandestina, que eu chamo sempre de pesquisas clandestinas, aquelas que não se publicam em nenhuma parte, que os órgãos oficiais não aceitariam jamais, que a gente não quer financiamento, a gente só quer perguntar às pessoas, indo para a escola e perguntando se os professores levavam livros nos seus bolsos, indo para a escola. Se o livro, como objeto, ainda era alguma coisa de valor, para além do romanticismo e do humanismo idealista, que muitos de nós temos como dificuldade para compreender o que acontece com a escrita e a leitura. Quer dizer, perguntar se temos livros nos bolsos, indo para a escola, para ler no ônibus, no transporte, para ler com os alunos, para ler na volta. E a resposta geralmente é não. Se leva material, numa categoria totalmente diferente, que é levar material de leitura, mas não levar livros. E aí a gente tem essa dificuldade em saber se é um problema de transformação da época, que a leitura continua, mas por outros meios, ou se realmente alguma coisa significativa tem mudado, e já o que se lê é outra coisa. A indústria mudou completamente, a indústria da leitura e da escrita, e também toda a nossa discussão sobre o que significa um plano nacional de leitura, o estímulo à escrita, ao mesmo tempo que acontecem essas mudanças radicais tecnológicas no mundo da escola hoje. Quer dizer, ainda temos perguntas de outro século, porque ainda pensamos, e vocês vão ver quanto eu vou voltar nessa ideia, se o convite para a leitura e para a escrita é um convite que pode ser feito pedagogicamente, se esse convite é um convite falso ou verdadeiro, no sentido que convida a ler quem não lê, convida a escrever quem não escreve, ou se quem convida porque lê e escreve. O momento no qual o convite acaba sendo um convencimento pedagógico, você tem que ler, você tem que escrever, quer dizer um convencimento moral versus um convite do desejo. E esse seria como o planteamento geral, quer dizer, toda essa nuvem de problemas, de questões, me assiste todo o tempo.
Pergunta para os professores: vocês têm livros no bolso? Não, na maioria dos casos. Em alguns, sim. Que livro você leva? E geralmente tem a ver com livros que eles não vêm da literatura. O que eu não estou julgando, só estou dizendo que os livros que se guardam no bolso, na classe dos professores que hoje está trabalhando na escola fundamental, na escola básica, onde tem que se fazer o convite ou o convencimento da escrita e da leitura, são livros que eles chegam de longe da literatura. É o que a gente chama uma literatura não literária, para que vocês me compreendam. O que é uma literatura não literária? Livros jornalísticos, livros de cozinha, livros de moda, livros de autoajuda, livros da política. Quer dizer, uma literatura que a gente chama literatura da mídia. Não a literatura literária, a literatura da mídia. Que é o que a indústria tem instalado, conseguido instalar nas últimas décadas. Frente à pergunta, hoje se lê menos? Não, não é verdade. Inclusive, dá para afirmar que se lê mais. Mas o que se lê? Uma literatura não literária. Às vezes, uma literatura obrigatória, no caso da academia, e outras vezes, uma literatura não literária, que pode ser chamada assim, porque ela provém da indústria do cinema, da indústria da televisão. Então aí a gente não sabe como pensar hoje, nesse momento, a relação entre leitura, escrita, escola e o mundo no qual a gente vive. Quer dizer, a relação não pode ser simplesmente leitura e escola, escrita e escola. É leitura, escrita, escola, tempo e mundo. E então eu vou fazer uma pergunta ainda anterior. Quando a gente assiste ao espetáculo da novidade no mundo atual, fica o interrogante de se a escola tem que acompanhar ou não esse espetáculo da urgência por mudar, por trocar a novidade. E essa pergunta para mim é ainda fundamental. Qual é o tempo da escola? Portanto, qual é o tempo da escrita na escola? Portanto, qual é o tempo da leitura na escola? A gente sabe muito bem que temos, no mínimo, 4 características do tempo no mundo para pensar qual é esse tempo para a escola. O atual, o novo, o novedoso, que é diferente, quer dizer, o último artigo da tecnologia, ou o contemporâneo. A gente se pergunta todo o tempo, mas qual deveria ser esse tempo que a gente vai compartilhar na escola? Que a gente vai compartilhar entre gerações completamente diferentes. Que mundo a gente vai passar aos novos? O mundo novo? O mundo da novidade? O mundo atual? Ou o mundo contemporâneo? É muito diferente. Quando a gente diz, a escola está aí para reproduzir as novidades. O último computador vai dentro da sala de aula. Ou a gente toma a decisão que o mundo da escola é o mundo contemporâneo. E é aí onde eu estou parado. Eu afirmo o fato
que o único mundo que vale a pena transmitir, passar, compartilhar é o que a gente chama o mundo contemporâneo. Porque o que é o contemporâneo? É aquilo que nos comove. Não tem por que ser da mesma época. É essa ferida, esse desejo, esse prazer que atravessa épocas diferentes. Eu sou contemporâneo do Mozart. Eu sou contemporâneo do Pessoa. Mas se eu trabalhar só com o novo, com o novedoso, então eu só vou conhecer a última poesia, a última música. E se eu trabalhar com o atual, talvez eu alongue um pouco essa ideia. Mas a minha pergunta, e é uma pergunta que eu faço e fico quase sem dormir, porque eu penso, o que se passa na educação? Qual é o tempo que a educação compartilha entre gerações novas e velhas? E se eu tiver que responder, talvez pela minha idade, pela minha experiência, eu diria, gente, não abandonem jamais o mundo contemporâneo, porque esse é o mundo presente na escola. E eu falo disso com uma certa tristeza, claro, porque eu vejo ao mesmo tempo que o mundo contemporâneo está desaparecendo. Como se o mundo contemporâneo fosse o passado. E o passado já não interessasse tanto. Como se fosse uma questão de arquivos, simplesmente. Eu te passo uma música da década dos 60, eu te passo um arquivo de um Machado de Assis, ou te passo um arquivo de um Mário Quintana. Na verdade, a primeira responsabilidade com a leitura e a escrita é tentar convidar, não convencer, ainda que provenham da mesma raiz, convidar a leitura e a escrita para habitar conjuntamente o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é maior do que o mundo atual. O mundo contemporâneo é maior do que o mundo novo. O mundo contemporâneo é maior do que o mundo novedoso. Maior no sentido da sua riqueza, dos seus tesouros. Fico em silêncio porque eu preciso também sentir essa pergunta em mim e fazer essa confissão de que às vezes entro à escola, de que às vezes entro à escola do mundo novo, novedoso, e sinto, como muitos de nós, que esse mundo e essa escola nos envelhecem muito mais rápido. Vamos sentindo-nos mais fora do mundo, cada vez mais jovens. E é muito estranha essa sensação de me ouvir falar como se falasse meu pai 20 anos mais tarde. De dizer coisas que o meu pai falaria quando ele tinha 75 e eu estou dizendo aos 50. Aos 54. Desculpe. Me parece que tanta rapidez, tanta urgência, tanta pressa faz com que a gente envelheça antes do tempo. Como eu escrevi em algum lugar, não há nenhuma necessidade, não há nenhum argumento sólido que diga que a escola tem que reproduzir o tempo da voracidade. Não é só da velocidade, mas é também da voracidade, do cronos.
E essa discussão é anterior à relação da escrita, leitura, escola, mundo. É anterior, tem que ser anterior. Por isso eu tomei essa licença para poder expor, e peço desculpas se vocês procuravam outro tipo de alegrias, né? E se hoje, sexta-feira, se sentem mais velhos ainda, me desculpem. Eu não queria envelhecer vocês, mas compartilhar com vocês algumas sensações do que está acontecendo com a escrita, a leitura, o mundo e o tempo, achando que não há nenhuma necessidade, como eu dizia antes, de que as formas novas matem, assassinem as formas velhas. Não há nenhuma necessidade de fazer poesia visual, experimental, e não conhecer o pessoa. Podemos fazer as duas coisas, e essa é a nossa tarefa educativa. Convidar ao mundo contemporâneo. Podemos só fazer música eletrônica, mas é uma pena não poder escutar a música do mundo, a literatura do mundo, a poesia do mundo. Por que eu trago essa discussão? Porque nos últimos anos eu trabalhei, participei, fiz parte dos planos nacionais de leitura e de escrita do meu país. Quase que a gente ia fazer uma coisa juntos a propósito disso. Eu ia morar aqui no Rio, nessa faculdade, 6 meses para tentar juntar esforços sobre essa questão. Infelizmente não deu no momento, mas essa participação no Plano Nacional de Leitura me permitiu assistir a uma dúplice, ou não sei bem como chamar, uma argumentação ambígua, para eu dizer melhor. Que seria a seguinte: o Plano Nacional de Leitura, no geral, tenta convencer, às vezes convidar, mas geralmente convencer as novas gerações da importância da leitura e menos da escrita. Parece ser que a escrita é um resultado da leitura. Se as pessoas lerem, vão escrever. Não sei. Se aprende a escrever lendo, mas também se aprende a escrever escrevendo. É o que a gente sabe pelas oficinas literárias e tal. Mas a questão para mim seria a seguinte: vamos tentar construir esse convencimento para as novas gerações de que a leitura e a escrita é importante. Quase que eu faria um experimento, que não vamos fazer, que seria convidar a cada um de vocês a escrever um parágrafo, uma linha, que dissesse por que é importante o ler e escrever. Porque todo o Plano Nacional de Escrita e de Leitura tem, no seu primeiro parágrafo, a leitura é importante, etc, etc. A gente estudou vários planos nacionais de leitura e encontrou coisas muito interessantes. Se eu quero te convencer de que a leitura é importante, se se trata de convencer e não de convidar, os argumentos seriam: ler é importante, porque sem a leitura você não vai ser um bom cidadão. 2. Ler é importante, porque se você não ler, você não vai poder ser um bom trabalhador. 3. Ler é importante, porque se você não ler, você não vai poder ser um pai, mãe de família bom. Eu poderia continuar. Sem leitura você não pode ser um sujeito de direito. Sem a leitura você não é ninguém. Sem a leitura, finalmente. Diga de uma vez. Você, sem a leitura, não é ninguém.
É um problema, não? Convencer as pessoas de uma leitura que somente vai ter efeitos no futuro. Como se não tivesse sentido agora. Agora não tem sentido. Não faz sentido. O que faz sentido é no final do processo. Leia agora essa bobagem, porque amanhã você vai ser um bom cidadão. A mim não me convence ninguém dessa atividade. Você tem que ler, porque senão você, dentro de 40 anos, não vai poder ser um bom trabalhador. Ah, não me convence, assim que não. Isso não me convence. Entende? E a gente conversava com os convencedores, os professores, e falava com os convencidos ao mesmo tempo. Era muito engraçado, muito triste, muito trágico sentir essa duplicidade. De parte do professor, você tem que ler. Argumento moral, fortemente moral. O cognitivo. Do outro lado, por que ler? Para ler histórias. Para ler. E então me lembro daquela cena maravilhosa, inicial, da mãe com a sua filha. Como se tivéssemos a possibilidade de uma primeira experiência que abrisse a possibilidade da leitura e da escrita. Mãe, o que estás fazendo? E a mãe responde, lendo. Mãe, e o que significa lendo? Significa ler o livro. Mas, mãe, o que significa lendo um livro? Mãe, quer dizer que você vai encontrar histórias dentro do livro e você tem que achar elas. A menina ficou um momento calada e disse finalmente, mãe, mas lendo é nas partes brancas ou nas partes pretas? Lindo, lindo. Ela queria saber se a mãe estava lendo o preto do texto ou o branco do texto. Essa era a pergunta. Não era uma pergunta moral. Não era uma pergunta pela história. Não era uma pergunta pela aprendizagem. Era uma pergunta simples. Mãe, o que é que você está fazendo? Estou lendo preto sobre branco. Essa seria a resposta. Mas a gente ficou com essa criança perguntando para ela por que ela perguntou, utilizando a palavra lendo e não ler, ou leitura, o livro. Por que lendo? E ela respondeu, porque ler é lendo. E eu perguntei, então, quer dizer que escrever é escrevendo? É. Se não está escrevendo, não é escrita. Se não está lendo, não é leitura. O que nos ensina essa criança que não nos ensina o Plano Nacional de Leitura? Que o argumento é o instante. O grande argumento da escrita e a leitura não é a sua transcendência, não é o valor que vai ter daqui a 50 anos, é o instante em que alguma coisa acontece. Está acontecendo. O que a gente tem que é transformar a atividade da leitura e escrita em escrevendo e lendo na escola. Eu sempre digo, são gerúndios, não são infinitivos.
A gente só pode ler lendo. A gente escreve escrevendo. Como seria um convencimento ou um convite que possa pronunciar escrita e leitura como escrevendo e lendo? Em seguida eu vou mostrar para vocês o abismo existente entre por que ler e escrever dos planos nacionais de leitura e da pedagogia no geral, e as respostas à mesma pergunta de por que ler e por que escrever dos escritores. De tal forma que a gente poderia avançar numa nova pergunta. Quem são aqueles que estão lendo e estão escrevendo? Me parece que nós, os pedagogos, estamos abandonando esse gerúndio. Me parece. Eu não quero acusar a ninguém de nada, mas me parece que não somos agora aqueles que éramos, ou que talvez fomos, não tenho certeza disso, aqueles atores do escrevendo e lendo. Uma professora amiga me disse outro dia: eu utilizo 70% do meu tempo para escrever e ler relatórios. Um professor da escola me disse: eu utilizo 70% do meu tempo para ler livros que não são da literatura. Portanto, a pergunta é interessante. Não é para acusar, é para se interrogar. Somos nós, educadores, os que estamos, como se diz, encarnando, fazendo carne mesmo, encarnando a figura do escrevendo e do lendo? Ou essa figura ficou só nas mãos dos escritores que leem? Para mim é uma pergunta também com certa transcendência. Se a gente não é quem está escrevendo nem lendo, como a gente formula um convite para o escrevendo e o lendo? Quase que a gente não pode convidar e tem que convencer. E eu vou brincar todo o tempo com essas palavras, porque me parece que estamos convencendo mais do que convidando. E se vocês se lembram das suas histórias pessoais, os melhores livros que vocês leram na sua vida, eles foram dados por convite, nunca por convencimento. O melhor convite é aquele que te diz: eu já li esse livro, seria muito bom se você lesse, mas se você não quer ler, tudo bem. Esse livro deixado aí, ou esse livro que o livreiro te diz: olha o que saiu, o que apareceu, convites. Temos que aprender a convidar o escrevendo e no lendo. Temos que reinventar esse convite. Eu vou fazer aquela piada, mas eu vou fazer uma disciplina no ano que vem que se chama Convidando ou Escrevendo e ao Lendo. Número 1. Para no outro semestre, número 2 e assim por diante. Temos que reinventar esse convite. Cada um de nós tem que se reperguntar como faz esse convite. No dia a dia, no pequeno gesto. E só cada um tem a resposta de como faz esse convite, se é que o faz. Mas sem convite, não há possibilidade de fazer coisas juntos. Com convencimento, há autoridade, há moralidade. Mas com convite, há possibilidade de fazer coisas juntos. Falado tudo isso, não sei em quanto tempo que eu falei, uma introdução de mais de 40 minutos, e eu ainda tenho a sensação que não falei nada, que não disse nada.
é que eu quero convidar a vocês a poder ler juntos. Vamos tentar fazer a experiência do lendo ou escrevendo que eu escrevi há pouco tempo. E que foi escrito não para aqui, mas que eu acho que tem tudo a ver. E diz assim: talvez o único sentido, a única razão da escrita seja escrever. Sem ter razões para fazê-lo. Não escrever para ser alguém na vida, nem no futuro, nem a posteriori. Não escrever para assumir uma posição a partir da qual ver o mundo, nem para autorizar a que outros assumam essas posições de altura. Nem para avançar na vida, nem para retroceder, nem para ser pior ou melhor pessoa. Na escrita não há outra razão senão o amor e o desamor pelas palavras, a paixão e o desassossego pelas palavras, a atração e a repulsa pelas palavras. Mas a escrita já não é o que era, o que não está nem bem nem mal. Apenas se trata de perguntar se ainda vale a pena pensar o que era a escrita que agora não é, o que é essa escrita que agora sim é, e o que estaria errado é pensar que assim são as coisas. Já sabemos o que provoca a domesticação através da linguagem. Uma das perguntas que acredito vale a pena se fazer é aquela do humanismo relacionada com a escrita. Essa pergunta encontra aqui duas direções possíveis. Duas. A noção de comunidade que a escrita produz e a afirmação da escrita como norma. Ambas ideias provêm, com efeito, da história do humanismo, ainda que em diferentes tempos, é o mesmo tempo que a história da escola. Poderíamos, de fato, identificar a história do humanismo com a história da escrita. A escrita como um tipo de carta universal que vai passando de geração a geração, graças a um pacto secreto entre emitentes e destinatários, para poder realizar travessias próprias e travessias alheias. Temos aqui uma ressonância daquele Nietzsche que procurava transformar o amor pelo próximo, esse amor tão imediato, tão mesquinho, em um amor pelas vidas outras, alheias, desconhecidas. E essa transformação do amor ao próximo ao amor ao outro era possível, foi possível, graças à escrita. A escrita, então, como um convite para ir além, para sair, um convite para abandonar o relato repetido e a identidade desse relato como sempre sendo o centro do universo. Você sabe muito bem que uma certa ideia da comunidade está presente sempre no humanismo. Uma ideia de harmonia, de comunhão, sempre. Antes, muito antes do que a gente chama o Estado ou o Estado Nacional, saber ler e escrever suporia. Vou citar a um filósofo alemão, Peter Sloterdijk. Peter,
senão vou ter que dizer Sloterdijk. Bem. O que suporia ler e escrever antes do Estado Nacional? E ele responde: algo assim como ser membro de uma elite misteriosa. Em outros tempos, os conhecimentos da gramática eram considerados em muitos lugares sinônimo da magia. De fato, já no inglês medieval, derivou da palavra grammar ou glamour. Para aquele que sabe ler e escrever, também outras coisas impossíveis seriam simples de se fazerem. Os humanos não seriam, em princípio, mas que a seita dos alfabetizados. Como outras muitas seitas, também os alfabetizados manifestam projetos expansionistas e universalistas. Todo mundo tem que se alfabetizar, todo mundo tem que ter um certo glamour. É interessante que a palavra gramática e glamour provenham do mesmo lugar. Vamos sublinhar juntos algumas dessas palavras do fragmento do Peter. Elite, mistério, magia, glamour, seita. É imediata a sensação de um mundo dividido em função do privilégio da escrita e da leitura. O que não faz mais do que nos devolver a crença platônica numa sociedade no qual todos os homens são animais, o que não deixa de ser certo, mas onde alguns criam outros, e estes outros seriam sempre os criados. Para dizer de outra maneira, os animais que leem e escrevem educam aos animais que não o fazem. Esse humanismo do Estado é a origem da imposição da leitura e da escrita obrigatória. Os clássicos, o valor universal dos textos nacionais. Porém, essas ideias do humanismo, da cofradia, da comunhão através da escrita e da leitura, já não podem com o mundo atual, são anacrônicas. Certamente porque também a escrita e a leitura têm se transformado em mercadorias e já não requerem leitores ou escritores, amantes ou amigos, mas consumidores. A questão é a escrita. O que já sabemos e o que não sabemos sobre a escrita. A escrita no meio da educação. Por exemplo, o pedido da escrita, pedir, escrever. Pedir a escrita. Predicar sem demasiados exemplos. Escrever e ler têm se tornado ações tão evidentes que já parece não haver espaço para continuar pensando. Em termos educativos é difícil, se não impossível, diferenciar o moral do útil, do necessário e do imprescindível. Como pôr a escrita no meio? Quais escritas? As breves, as que respondem às demandas, as que se relacionam a escrita com o trabalho, mas não com a criação, ou com a singularidade, ou com a subjetividade, ou com a intimidade. Todo escrever é equivalente. Se educar é pôr no meio, fazer coisas juntos. Pôr a escrita no meio é pensar algo distinto do registro, do arquivo, da avaliação. Não se trata de escrever nem da escrita, mas do escrevendo. E o que poderia ser, o que poderia significar escrevendo?
Trata-se de uma pergunta diferente daquela o que é escrever, ou também daquela o que é a escrita. Sobre essas duas últimas perguntas, a gente já sabe muito, já temos muita informação. Temos de perguntar pela escrita através de algumas práticas, mas marcando esse escrevendo como o único tempo possível, no instante em que ocorre, na sua duração. A escrita é um pedido, mas essa escrita pedida e avaliada não diz nada sobre a escrita escrevendo. O que deveríamos fazer é pensar o modo como nos relacionamos com a escrita, porque a nossa leitura é cada vez mais escassa, cada vez menos literária e mais midiática. Fazemos pactos cotidianos com a brevidade e a fragmentação e a redução dos textos. Sentimos desprezo pela escrita criativa, ensaiada, livre do espírito. O que me parece ainda mais trágico, estamos esquecendo o passado. A escrita que tem nascido em cada uma das nossas infâncias. A leitura que tem nascido em cada uma das nossas infâncias. Num livro maravilhoso chamado A Palavra Herdada, uma escritora inglesa, Eudora Welty, propõe um exercício da memória. De onde vêm os primeiros sons, as primeiras leituras, os primeiros gestos da escrita? De onde vem? O que torna possível a escrita como início de uma ação cujo final se ignora? Como se relacionam as experiências de escutar e guardar as palavras, de ser lido e talvez escrever, de olhar para o pequeno, para aquilo que não tem nome? Eudora, essa escritora inglesa, se lembra, por exemplo, que ela escutava as canções da sua mãe dia e noite, que escutava a primeira vez em que lhe foi oferecida a leitura, e disse assim: desde a primeira vez que leram para mim e desde que comecei a ler por mim mesma, jamais existiu um só região que eu não tenho ouvido. Mas lembra também a aprendizagem do seu olhar. O olhar no sentido do aprender ou compreender, ou melhor ainda, o olhar como um se dar conta. Aprender a duvidar, a perceber a diferença entre as luzes e os volumes, as superfícies e as trevas. E se lembra finalmente do encontro com a sua própria voz. A emergência do relato, o descobrimento do dizível, a paixão por contar. Escutar, aprender a ver, encontrar uma voz. Talvez uma irrepetível sequência na qual a escrita encontra o seu lugar onde se estender, fazer-se matéria e logo, se for o caso, dar-se a ler. Escutar, olhar, encontrar a própria voz. 2 pontos, escritura. Escrevendo poderia significar contar experiências próprias, com palavras próprias, mas não parece que sejam bons tempos para isso. Quer dizer, não existe a certeza de que a escrita seja um modo eficaz para esse propósito. Aqueles que transitamos pela vida acadêmica
somos reprimidos ao escrever nessas próprias palavras, em vez de investigar ou estudar a realidade dos outros. O discutível modelo da escrita acadêmica tem se instalado vertical e transversalmente no mundo educativo, como se houvesse alguma virtude nisso. Ensaiar, narrar ou contar as nossas histórias não parecem ser registros amigáveis nos dias atuais. Portanto, não podemos dizer que o pedido da escrita seja razoável quando a atmosfera na qual se espera que algo aconteça com a escrita e com a leitura tem se tornado diretamente asfixiante. Mas trata-se apenas de escrever o que nos acontece com nossas próprias palavras. Isso é literatura, me dizem. E eu digo sim, é literatura. Mas não somente. No pedido por escrever, não cabem muitas outras opções. Ou se trata de um pedido amarrado em tradições, ou por clara oposição, o pedido é literário. Isto é, tocar o limite da linguagem, tocar suas formas, procurar a metáfora, a imagem, privilegiar os instantes para que durem além do possível. Trata-se de um pedido da escrita do outro. Sem o outro, a escrita está despojada de alteridade. E despojada de alteridade, não há escrita. A escrita é um ato que se dirige a um outro para que se complete a ficção. Ainda no incompleto da língua, a palavra de alguém acaba por não ser compreendida até que suceda a palavra do outro. Como diz o Roland Barthes, escrever é deixar que outros fechem por si mesmos a própria palavra de alguém. E o escrever não é mais que uma proposição da qual nunca se sabe a resposta. As pedagogias mais formais da escrita tendem a uma argumentação utilitária, e suas didáticas são modos de convencer alguém para que escreva no contexto de um saber já pré-estabelecido relativo ao funcionamento da língua ou do texto. Outras pedagogias, talvez mais recreativas, abusam de um expressionismo sem fim. Em certos casos, a escrita não aparece senão como uma contrapartida de um ensino anterior, ou como uma maneira de registro que desaparecerá no dia seguinte. Já estou terminando. Às vezes sucede o jogo da escrita, mas apenas como um tipo de desinteresse, mediante a impotência de não saber como deixar a escrita liberada à sua própria sorte. A argumentação literária da escrita não fica por fora da escrita, não é exterioridade, mas é uma intimidade que pode se encontrar na revelação mesma presente nos textos dos escritores. Por exemplo, por que escrevem os escritores? Por exemplo, tanto Margareth Duras como Maria Zambrano respondem: se está escrevendo para defender a solidão em que nos encontramos. Ou, por exemplo, o prêmio Nobel turco, Orhan Pamuk, quando diz: porque de outro modo, eu escrevo, porque de outro modo o mundo seria o que é, insuportável. Ou uma poeta argentina: porque é a única invenção que serve para nos distrair da morte.
Ou escrevo para saber escrever, porque nunca se sabe escrever e, portanto, temos que continuar escrevendo. O Manuel de Barros: escrevo não para compreender, mas para incorporar. Ou tantos outros poetas: escrevo para fazer durar o instante. Sabemos da existência de didáticas que dão conta de suas razões pedagógicas e que fazem escrever porque há que fazê-lo, ou porque é importante para amanhã, ou porque sem a escrita ninguém poderá ser alguém. Mas é possível imaginar didáticas da escrita cujo centro se encontre na morte, na última palavra, na solidão, na dificuldade de suportar o mundo, na alteração do real, no desespero? Será que esses argumentos literários podem entrar na escola e convidar as crianças a escrever, não para ser alguém na vida, alguém no mundo, mas para poder defender a solidão, para poder se separar da morte e para poder incorporar mais do que compreender? Existiria uma boa didática literária que convide a escrita, ao invés de uma didática moral que convença da escrita? Fim. A pergunta segue sendo a mesma diante de cada pessoa nova, desconhecida, a qual pretendemos oferecer a escrita. Essa pergunta não é o que é a escrita, mas sim como chegamos a ela. Não ir à escrita, porém chegar a ela, deixando de lado as boas razões que assistem às boas consciências, mas não esquecendo nunca das razões ruins, insistentes, inevitáveis, que anunciam na escrita, no estremecimento, no tremor, no sobressalto, no inconfessável. Aquém e além do texto, que sempre será incompleto, escrever é como ter chegado ao meio de nosso próprio corpo. Muito obrigado. Depois dessa, acho que emocionante introdução, né? A nossa proposta é uma conversa, por isso, ainda que longa, é a introdução, né? Para o que ainda vai continuar acontecendo, que é a conversa. Então, agora, para a gente poder continuar a conversa, é preciso também que vocês se apresentem, né? Tragam suas questões. Me parece que a gente poderia conversar um pouquinho sobre as sensações, as percepções. Na verdade, eu posso fazer em paralelo uma colocação sobre essa contradição entre razões ou argumentações pedagógicas e literárias e sobre o convite e o convencimento, sobre o moral e a ética da passagem da leitura e da escrita. Para além da forma que eu coloquei, continuo achando que esse é o problema que eu tentei colocar hoje aqui com vocês. E que talvez possamos discutir, conversar o que nos acontece a nós com a nossa própria leitura, com o nosso escrevendo, com o nosso lendo, etc. Dentro da temática... Não concordo. Escrevendo e lendo, por que se questionam tanto a escrita do surdo? E qual as dificuldades que os surdos mantêm em ter essa relação de uma escrita que é o seu pensamento, né, na questão da Libras. E questionam-se muito que a escrita do surdo seja uma escrita não plausível por conta da língua portuguesa.
já que a primeira língua é a língua de sinais, como língua materna, e ele tem a língua portuguesa como segunda, por que se questionam tanto a escrita do surdo? Faz 10 anos que eu não penso sobre isso. Eu só posso responder o que me parecia na época, lá, quando a gente começou a pesquisar por várias situações, não? A formação no mestrado e doutorado de pessoas surdas e o acesso à leitura de textos acadêmicos, textos filosóficos, e a necessidade de um registro necessário para poder acompanhar as aulas, para poder acompanhar os estudos, para poder registrar. A ideia do registro, a escrita como registro, como memória, como prótese da memória. E naquela época a opção pela língua portuguesa era muito forte e acho que continua sendo. Na comparação entre formas possíveis e plausíveis de registro linguístico para a língua de sinais, o que se chamou sign writing na época, que não tinha tradução em português nem em outras línguas, perdia com a onipresença da língua nacional. Portanto, uma discussão não é apenas linguística, é uma discussão política, fortemente política, numa época na qual, e eu repito, faz muitos anos que eu não trabalho na área, mas quando trabalhamos, a discussão sobre a inclusão e, portanto, a necessidade de domínio da língua portuguesa era maior do que a necessidade de uma educação bilíngue que a gente defendia. Então, continua o glamour, entendeu? Continua essa ideia de que a gramática tem um certo glamour e que a língua de sinais não tem esse glamour. E eu lamento muito que as pessoas continuem a pensar isso aí e que percam, às vezes, não só a possibilidade de conversar com os amigos surdos, mas também de conhecer algumas formas de registro poético, narrativo, que são muito interessantes. E que não é só por questão antropológica que a gente sente interesse, mas por uma questão de convívio, de amizade, que é a poesia visual, as formas de narrativas que a gente desenvolveu e conheceu, ficam, então, perdidas nos arquivos anônimos da história. E eu não continuo a trabalhar na área, mas continuo a sentir pena de algumas ideias que circulam por aí. Enfim. Não é uma pergunta, é só uma conversa, né? Eu, antes de vir para cá, essa semana, eu li uma entrevista sua que alguém da pós, eu acho que a minha amiga Cecília, veiculou no e-mail. Antes... Obrigado. E foi muito bom, porque eu já venho escrevendo contra essa corrente da escola, tentando pensar meios, práticas, contra essa corrente da mesmice, do metódico da escola. Essa ideia não veio só quando eu entrei aqui. Pelo contrário, eu entrei aqui porque eu já tinha essa ideia, porque eu sempre gostei de estudar, mas deixei de gostar assim que eu comecei a me alfabetizar. Na minha cabeça, eu achava que isso era só comigo. Mas... Hã? O Einstein também aconteceu. O Einstein também, e depois eu fiquei sabendo... Você é famosa como Einstein. Que o Einstein... que com o Einstein aconteceu, eu achei assim... Fiquei super feliz, porque não era a única. E vi, ao decorrer da minha vida, meus filhos indo pelo mesmo caminho, de gostarem de ouvir histórias, de ler. E quando eles chegam na escola, eles não gostam mais. Então, depois disso, eu resolvi fazer pedagogia para saber que práticas eram essas que as professoras aprendiam aqui, porque, para mim, no meu senso comum, era aqui que se aprendiam a fazer essas práticas metódicas. E eu pensei, eu vou lá saber por que elas fazem isso. Eu descobri que não era aqui,
né, que essa questão transcende a universidade, ela vai muito mais além. Hoje eu sou professora e desde que eu me entendo por professora, eu peguei logo um primeiro ano e quando eu vinha buscando práticas que iam, né, contra essa corrente, as crianças mesmo falavam assim: essa tia não passa dever, essa tia nunca tem aula. E eu me perguntava como é que crianças do primeiro ano, tão pequenas, elas já estão tão formatadas que ali é o lugar só do dever, só da cópia, só da escrita sem sentido. Porque quando eu propunha, vamos escrever sobre isso que a gente passou hoje, mas a gente quer copiar. E aí eu fiquei 3 anos com essa turma e as coisas mudaram. Hoje eu estou com uma turma de 3º ano, aqui no colégio universitário. Depois que eu li o seu texto, eu propus a eles que eles escrevessem por que eles achavam importante escrever. E eu pedi veemente, de forma enfática, que eles escrevessem, não o que os adultos lhes contavam. Eu falei assim: eu quero saber de vocês. Por que vocês acham importante escrever? Apesar, eu dou sempre leituras assim, eu conto poemas, Pedro Bandeira, eu estou trabalhando agora. E mesmo assim, eles me responderam, foi quase que unânime, 80% da turma respondeu que era importante ler e escrever para arrumar um emprego bom. Para ser alguém quando crescer, o outro respondeu para dar um futuro para minha família, e as respostas eram sempre respostas muito além deles, daqui a 20 anos. Apenas, eu digo 80%, porque apenas 2 meninas responderam que eu gosto de escrever, a minha vida é escrever. Eu escrevo porque eu quero. Meninas. É. E as 2 são eu já converso com elas, elas são de uma classe não popular, né? Elas se diferenciam na turma. Aqui o Colune, ele não é por provas, o ingresso da criança é por sorteio, então entram crianças. Eu tenho na minha sala tanto crianças do Morro do Estado, quanto do Palácio, quanto crianças que moram em Itaipu, que é a zona oceânica de Niterói. E aí eu queria, não sei se é uma pergunta retórica, porque eu presumo a resposta. Acho que sim. Eu também acho. Mas é uma constatação. Por que isso continua acontecendo? A gente continua vendo essa diferença. E por que as crianças tão pequenas, eles só têm 3 anos na escola, e eles já estão com isso tão forte neles, tão internalizado? É uma pergunta super difícil para responder. Por que será que essa geração, por que será que essas crianças... o pior que a gente poderia fazer é naturalizar e dizer as coisas são assim e pronto, a gente já não tem nada para fazer. Pelo contrário, a educação é o ato de interrupção da naturalização. Me entendes? Dá para compreender? Tá. Então você tem que intervir, interromper essas ideias que parecem já habituais. Pode assinar o cheque, depois... depende do tipo da resposta. Só que eu queria repetir uma história que eu contei hoje de uma outra pesquisa clandestina, que talvez responda a sua pergunta. Quando a gente foi para a escola infantil, na esquina da escola, 15 para as 8 da manhã, para perguntar às crianças que estavam indo para a escola, aonde que elas estavam indo à escola, e o que elas iam fazer na escola, e a resposta era muito bonita, às 15 para as 8. Muito bonita. Era: vamos brincar, vamos ler, vamos desenhar, vamos ficar com os amigos, vamos. A gente esperava as crianças no mesmo dia, 15 para o meio-dia, e perguntava para elas: de onde você vem? Da escola. E o que vocês fizeram? Trabalhamos. Essa relação entre o desejo do tempo livre, e esclareço,
tempo liberado do consumo e da produtividade, etc, etc, etc. E o tempo de trabalho não fica claro, porque para nós ir para a escola é ir a trabalhar, porque para nós colocar a escrita no meio é um trabalho. Portanto, você, o que está esperando das crianças? Por que não pensamos ou não nos perguntamos por nós mesmos antes de julgar por que as crianças são como são? Elas não são como são. É que se a gente não provê tempo liberado, tempo livre do consumo, o escrevendo e o lendo sempre vão ser consumos e não desejos. A primeira coisa que eu sempre digo, porque é a primeira coisa que eu sempre faço, é interromper o discurso que parece habitual. Me parece que isso também é a tarefa do educador. Quando a gente escuta, não, porque a escrita não serve a nada, ou porque a escrita serve porque eu vou... Interrompe, cria uma conversação, abre uma brecha para dizer, isso aí não é normal, isso aí não é o habitual. Podemos pensá-lo de outro jeito, mas para isso você também tem que liberar ou libertar a escrita e a leitura do tempo do trabalho. É o que eu posso dizer. Boa noite. Meu nome é Gilberto Gil, eu sou professor da... Gilberto Gil? É, Gilberto Gil. Eu sou professor da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, trabalho na Escola Maria Florinda, que fica no Anil. E eu fico sempre intrigado com essa questão do lendo e do escrevendo. E a minha angústia é sempre isso. Quando é que minha criança vai aprender, vai estar aprendendo a ler, e ela vai estar lendo e vai estar escrevendo? Como eu gosto de desafio, eu estou no primeiro ano, novamente, e agora com uma segunda chance. Ganhei uma vida nova. E todas essas angústias, elas vêm, e a Gisele disse, escrevi numa coisa boa que tu vai gostar. Eu digo, eu vou postar então, vamos lá, vamos ver o que é que tem para mim hoje. E aí eu resolvi interromper esse discurso oficial, que é uma angústia que a colega falou. Eu chego na sala e resolvi fazer minha sala agora um palco. Criança gosta de... Gosta de amor. Claro que gosta. Tem certeza, bota o microfone na sala que a criançada fica feliz. Não fica? Não é aquela coisa horrorosa que a prefeitura bota para todo mundo usar, que aquilo eu jogo no lixo. Isso não serve para nada, serve para irritar a orelha da criança que sai de lá ensurdecida. Aí eu disse, eu vou mudar agora no primeiro ano. Eu vou colocar o microfone, eu comprei uma caixa potente, um microfone potente, o violão que eu venho desde 2004 tentando aprender, porque acho que o professor tem que ter outras habilidades. E comecei a cantar o sapo cururu, que vai, o sapo vai, o sapo... E as crianças começam a ficar agora me olhando com olhar diferente, porque quando eu não começo a cantar, vem cá, não vai ter a música hoje não? Porque Rubem Alves fala isso, que a gente tem que despertar na criança o desejo. É como se você estivesse comendo caqui, e o caqui, quando está bem maduro, que começa a escorrer pela tua boca, aquilo dá um desejo que você quer. Você também quer comer, e eu quero comer esse caqui com as crianças. E a angústia maior é que a gente, às vezes, quando vem para cá, acha que vai encontrar uma receita. Sabe esse tipo de texto que... Eu estava até conversando com a colega, ela falando agora. Você tem que colocar afixado na parede uma receita ou uma bula, como se aquilo fosse o modelo que a criança vai internalizar, vai fazer parte do corpo dela, porque não existe, né? Não dá. Eu só consigo me sentir quando alguma coisa é parte do meu corpo. E aí falta uma coisa, acho que em tudo isso, a emoção. Quando você está lendo e que você está lendo os espaços vazios, que eu acho que é a parte mais difícil, e a criança foi muito oportuna, quando eu disse para ela, foi sensacional, a parte mais fantástica, a pergunta mais fantástica dela é, e o espaço vazio, você lê? É o que a gente não lê. É o que a gente não lê, é o que a gente deixa passar. E aí o convite que eu faço, assim, eu fico nessa angústia, de essa criançada, de chamar essa criançada,
para tirar as letras, tirar as palavras, deixar o papel, só papel em branco. Dá um lápis de cor. Toda vez que eu peço para o Jefferson escrever o nome dele, ele escreve com lápis de cor. Eu digo, de novo! Mas eu acho que é bonito o nome dele, ele quer colorir. E fui eu que fui o culpado de fazer isso, porque eu disse para ele, escreve teu nome. Ele, eu não sei, digo, vai aprender agora. Esse é o milagre da vida. Você vai aprender agora. Conhece as letras? Eu não, digo, nem eu também, mas a gente vai conhecer agora. E aí o Jefferson foi escrevendo. E eu acho que estar escrevendo, estar lendo, essa crítica ao gerundismo que a gente sempre tem falado, estou indo, estou vindo, estou falando, estou cantando. E nós queremos, estamos reclamando, eu ando reclamando no ônibus o tempo todo agora. Para todo mundo entender que eu estou insatisfeito, que está tudo muito diferente. Está difícil. Aí eu pergunto o seguinte: será que nós, professores, ainda vamos continuar ensinando como nós aprendemos? Porque agora é ensinando, né? E será que nós vamos encontrar uma varinha de condão, aquela varinha que a gente toca e que os olhos da criança brilham e a gente não está mais olhando para os olhos, porque o tempo não deixa mais. Então acabou, acabou tudo, né? Acabou o tempo. Concluindo, eu fico quase que 2 horas cantando cantiga de roda, porque nós adultos estamos voltando a trazer aquela criança do século XV, tornando ela adulta, vestindo ela com as roupas que nós vestimos, e nos esquecemos de nos desnudar, voltar a ser nu de novo. Então nós temos que chamar rapidinho Maturana. Vem cá, Maturana, conta pra gente qual é a história. O que é que tu quer dizer que nós perdemos o tempo do brincar? Porque eu acho que o grande sentido da escrita é brincar. Não é? A Rayane tem me ensinado isso, ela não sabe fazer, ela sabe fazer o R. Aí eu olho e digo, como é que a Rayane só sabe fazer o R? E ela faz R. Ela está escrevendo. E ela está lendo. Ou não está? Será que eu que estou pirando? Ou eu estou abstraindo toda a possibilidade daquilo que a academia tem falado? Porque a academia também comete um grande erro nesse escrevendo e nesse lendo. Aqueles textos formatados horrorosos da dissertação de mestrado. Horrorosas. Porque você não tem o teu livre prazer de escrever e de você... Porque o que o senhor escreveu agora, se isso é escrito numa tese de doutorado, é encantadora. Ou não é? Ou não é? Não é? Não está livre daquelas amarras, porque quem põe as amarras, de certa forma, é a academia. Por isso que nós estamos reproduzindo essas mesmas amarras, e por isso que as crianças, quando perguntam, não vai ter tarefa hoje, eu não vou escrever nada, eu pergunto assim, o que é escrever? O que é estar escrevendo alguma coisa? Gente, quem tem que mudar o pensamento, na minha opinião, é a academia. Eu sempre digo, a academia tem que ir lá na escola, sentar, observar, olhar o que está acontecendo. Porque quando eu estou escrevendo, estou lendo, estou gerando uma coisa nova, que é aquilo que a ciência gosta. Fenômeno. Está acontecendo. Eu não vou encontrar receita de bolo para que todas as crianças escrevam aos 5 ou 6 anos. Eu acho que ninguém vai encontrar a receita de bolo, não adianta. Mas talvez a liberdade de escrever no chão, de escrever na parede, ou de escrever no seu próprio corpo, aquilo que foi tolhido da gente, porque nós somos herança de uma ditadura que, infelizmente, ela nos tolhiu a maneira de pensar, a maneira de ser livre. E nós estamos tentando, mas ainda não conseguimos libertar. Eu queria, quando eu falei assim para Gisele, o mesmo problema que tem nossas crianças hoje de escrever, de ler, tem outras crianças em outros países do primeiro mundo. Porque como eles migram muito, e aí eles vão ter dificuldade com a língua que todo mundo tem, e a língua é um problema, porque é uma imposição. Não é? Mas precisa dessa imposição? Precisa. Porque tem que ter uma linguagem comum acessível a todos. Nós é que devemos ter oportunidade de conhecer outras, como a Libra,
que fosse mais acessível para a gente. Porque, na verdade, não são os surdos e mudos que são estúpidos, somos nós. Porque não conseguimos chegar até eles, não compreendemos essa linguagem. Mas o convite está lançado, né? Que nós aprendamos a aprender o tempo de brincar. Porque tem um outro discurso, que brincar é uma coisa completamente diferente do que se fala. Brincar é internalizar sentimentos que ficaram esquecidos. É só para pensar. Eu prometi que eu nunca mais falaria. Mas é impossível não falar, gente. Há uma coisa dentro de mim que Sócrates batuca, que Platão batuca. Porque foram os primeiros que comecei a ler, li no ensino médio. E ficava aquelas... Olha, eu estou lendo e escrevendo, mas mais escrevendo que lendo. Porque eu tenho um amigo que está com câncer, e toda vez que ele manda uma frase para mim, ele diz assim: hoje o dia é intenso. Aí quando eu pego essa palavra intenso, eu penso em tudo aquilo que tem intensidade. E não tem algo que seja mais intenso que a luz do sol. Que é claro, que ao mesmo tempo ofusca. Que clareia que ofusca. Mas quem se atreve a entrar nesse mundo da alfabetização, sabendo que nossas crianças têm mais problemas, porque nós não conseguimos invadir o mundo delas, que é um mundo completamente blindado, nossa, não tem o que dizer, tem que pensar, lendo e escrevendo sempre. Só vou dizer uma coisa. Eu estou te agradecendo, viu? Mas não quero... Não porque o mundo funcione como pergunta e resposta, porque eu não gosto dessa conversa assim que um pergunta, outro responde e tal. Mas porque você entrou na minha fala, levou para a sua fala, não no bom sentido da expressão. E porque você falou tudo isso com a sua companheira ao mesmo tempo que eu falava, e então eu pensei, como que você me escutou para poder falar tudo isso? Nada, eu te agradeço muito. Obrigado pela tua intervenção. Muito. Meu nome é Ana Cátila, eu faço pedagogia, estou no 3º período aqui. E você falou que não gosta muito de perguntas e respostas, eu vi com uma pergunta. Não gosto que a comunicação só seja você pergunta e eu respondo, como se eu só pudesse responder. Você também pode responder e eu posso perguntar, não? Tá certo. Os adolescentes hoje, cada vez mais, eles buscam conversas com os amigos em redes sociais, através da tecnologia, e abreviando palavras. O que eu quero saber é a sua opinião. Até que ponto essa tecnologia interfere na vivência do lendo e escrevendo para o adolescente? Bom, mas aí também tem a ver com a minha geração e a minha situação em relação a isso. Eu não gosto, quando alguém me escreve, professor, e começa a reduzir as palavras, eu já não respondo, já não compreendo o que eles querem me dizer. Não me preocupa tanto a mudança de tecnologia como a mudança do acervo, para eu dizer assim. Quando a gente passou da biblioteca de livros à biblioteca por e-books, a minha preocupação era se a biblioteca era a mesma, não se a tecnologia era a mesma. Você pode ler Dom Quixote como você quiser, não é esse o problema. O problema é quando a nova tecnologia não recupera o tesouro do mundo. E essas formas novas da escrita e da leitura talvez tenham esse problema, que elas esqueçam, arrasem com o passado. E aí já eu acho que ainda como educador tenho alguma coisa para dizer, algum convite para fazer. Eu tenho um professor amigo na Holanda que ele faz aulas de literatura e o primeiro semestre, sabes o que ele faz com os jovens?
que não estão interessados em nada disso. Leva para os cemitérios, para os túmulos dos grandes poetas e pensadores daquela região, e eles vão para lá a visitar os sepulcros, os túmulos. Claro, e os alunos acham que estão saindo para o campo, fazendo uma visita. Não, ele vai contar a história a visitar aos pensadores e aos escritores que nos fizeram. Ainda que você não saiba, esse escritor te fez. Ainda que você não saiba, esse pensador te pensou. E então, imagina, essa relação, eu falei muito no início do mundo contemporâneo, onde também estão os jovens, os adolescentes, estamos todos. Mas alguma coisa está acontecendo com o passado que a gente tem que intervir, que é convidar os jovens a visitar o passado. É isso que eu acho. Oi, eu me chamo Ana Flávia e eu queria sair um pouco dessa questão, às vezes, da falta da escrita e da leitura, talvez saindo um pouco da questão da sala de aula, indo para a pessoa, para aquela questão também do excesso de convites que você recebe, no sentido assim, você entra numa livraria, para aquela pessoa às vezes que tem um hábito de ler, não que seja aquela leitora voraz, mas que tem um hábito de ler, está sempre com um livro na bolsa, na cabeceira, é angustiante, porque você não vai ter tempo para aquilo tudo, né? Ao mesmo tempo que você vai fazer uma pesquisa acadêmica, você vai ver artigos, você vai ir numa banca de uma palestra, tem mais tantos livros e você não vai dar conta daquilo, né? Então são outras pessoas, talvez não você que esteja escrevendo, mas outras pessoas estão escrevendo e você tem aquela angústia que você não vai dar conta daquilo, sabe? Você precisa de mais 10 vidas, 20 vidas, 30 vidas para talvez dar um pouco de acesso a isso, fora cinema, fora teatro, fora toda outra parte cultural que a gente convive. O problema sempre é a seleção. Sempre. Mas qual a seleção, então, rapidinho, que ainda tem aquela coisa que você falou, né, do clássico, tipo o Pessoa, que é um poeta português, mas tem o clássico português, o clássico chileno, o clássico moçambicano, o clássico indiano, que hoje com a globalização você tem mais acesso. E aí ainda como dar conta disso, do russo, do chinês? Então, assim, por mais que você tenta viver lendo, você tem aquela angústia que não vai dar para tudo. Não, mas eu não concordo com essa ideia que a gente tem que ler tudo. Não temos nenhuma competição para ser feita nesse sentido. A leitura tem que se libertar dessa angústia. Ou, em todo caso, que seja a própria leitura que te angustia pela questão colocada no texto. Mas isso, olha, tem alguém que colocou o seguinte: na vida você tem tempo real para uns 3.000 livros. Escolha bem. E como agir? Mas como é bom, mas não pela indústria. A gente tem que escolher bem pelas amizades, pelos convites da amizade. Eu, quando não sei o que ler, eu chamo algum amigo e pergunto o que está lendo. Mas sem angústia nenhuma. As livrarias são indústrias para consumidores. As novidades, por exemplo, você vai a uma livraria em Barcelona, a livraria La Central, as novidades, elas todo o tempo tapam os livros anteriores. Essa correria você não precisa. Você o que precisa é um bom conselho. E a televisão não vai te falar disso. Cada vez menos na televisão, no cinema, nas revistas, aparece o livro como convite. Ou como imagem, inclusive. Já nas publicidades o livro não aparece. Não existem os livros nas casas das pessoas. Tem um cachorro. Tem 2 filhos, mas livros não tem. Não tem. Então, uma questão de, por exemplo, eu leio 2 revistas literárias do mundo, que elas têm leitores muito bons, e eu vejo o que eles estão propondo.
E eu posso escolher se eu vou ler isso que eles estão propondo. Você pode fazer isso também. Ou você pode ligar para mim e eu posso ligar para você e dizer o que chamou a atenção, porque eu tenho tempo só para 3.000 livros, bons livros na minha vida. Escolha bem, isso quer dizer faça boas amizades, porque para mim um livro é isso, é uma amizade. Ele pode te traicionar, não? Mas é um livro, é um amigo. Bom, eu gostaria de agora estar fazendo uma colocação com o professor Sclia. Eu sou surda, tenho 2 filhas ouvintes, uma mais velha de 13 anos, uma mais nova de 8. E realmente nesse convívio eu tenho realmente procurado incentivar cada dia mais e mais a leitura por parte das duas. Mas eu percebo que a mais velha muitas vezes ela não tem interesse pela leitura, se sente meio desanimada. No entanto, a minha filha mais nova de 8 anos, foi poucas as minhas intervenções, parece que já foi algo já realmente que está intrínseco nela, ela tem realmente o prazer pela leitura. Eu não preciso nem incentivar, pedir que ela leia, ou fazer algum tipo de convite, algum tipo de intervenção. Ela realmente já age isso de forma natural. Eu gostaria de saber se há alguma estratégia, alguma intervenção que eu possa realmente, em vez de não simplesmente convencer, mas como convidá-la, essa filha mais velha, ao prazer da leitura. O que eu posso dizer é que eu gostaria de ser convidado... desculpa. Se eu posso ser convidado na casa dele para conversar com as crianças, para conversar com ele, não, porque eu não posso aconselhar nada, eu não quero subestimar ninguém sobre o que tem que fazer. Imagino a preocupação, claro, e sinto essa preocupação e sou solidário com essa sensação de uma sim, a outra não, e por quê, e como que eu faço. Eu também sinto que às vezes, hoje à tarde a gente falou muito sobre isso, temos que saber deixar em paz as pessoas, para que elas consigam ler por si próprias. Que tanto estímulo e tanto conselho e tanto que falávamos antes com a outra pessoa, às vezes também devemos saber deixar em paz. Pedagogicamente é difícil fazê-lo, mas faz parte do planejamento. No dia de hoje eu vou dar a ler, vou ler com vocês, mas também vou deixar em paz vocês lendo. E me parece que ela tem que encontrar esse prazer, essa necessidade. Não pode ser uma impostura, não pode ser um artifício. Mas impostura no sentido de é importante ainda que eu não goste. Com a leitura não pode haver esse relacionamento, me parece. Se é importante é porque me interessa. Senão, qual seria a importância? Então, tem momentos em que a gente tem que saber deixar em paz. E talvez daí nasçam bons leitores. A gente não sabe porque na pedagogia geralmente não deixamos em paz as crianças e os jovens, e talvez deixando-os um pouquinho em paz, eles leiam e escrevam. O que eu ia perguntar, você acabou de responder, mas... Eu sabia, por isso eu avancei. Né? Que quando você falou... Espera que eu vou tentar responder também a dele. Sim. Agora. Quando você... Desculpa, eu sou a Delaine. Quando você estava respondendo a uma moça, a professora angustiada, e daí você falou algo sobre não ser a leitura e a escrita como um trabalho. Isso não ficou exatamente claro, e eu ia justamente perguntar isso, você respondeu. Mas aí eu vou fazer uma observação para a Ana. Eu tenho um amigo que ele é muito intelectual, que a gente se conhece, então, ele é muito intelectual, e ele sempre fica, você tem que ler Nietzsche, você tem que ler não sei quem, você tem que ler Marx. Aí eu digo para ele, nossa, a vida é muito curta para eu ler livro chato. Eu vou ler o que eu gosto e acabou. Mas não é por isso. Pode ser um livro muito bom e você está perdendo. O problema é que assim a gente não se convida à leitura. Você não viu a última filme? Você tem que ver. Não, desculpa, não tenho que ver. Não é moral o assunto.
E é isso que eu estou tentando colocar. Que, em todo caso, a gente tem que diferenciar o convite dos convites morais, dos convites culturais, dos convites da imposição industrial, do convite feito por um amigo. A maioria dos meus amigos que lêem muito, eles temos como uma confraria, uma comunidade na qual, quando a gente está lendo, diz, isso o Jorge vai gostar. E a gente está pensando em se encontrar com o Jorge para passar esse livro. E funciona. Porque pensar numa leitura para o outro é pensar no outro. Funciona. Agora, se eu te digo, tens que ler a Nietzsche, que pena, poderias ler a Nietzsche. Eu li Nietzsche. Por que você não... Sabe? Tem várias formas de convidar. Mas a melhor é aquela que retira a mão do convite, a mão da imposição. É a melhor. A melhor. Quando você estava falando, eu lembrei de duas histórias. Então, eu só vou contar essas duas histórias. Uma de um assentado que, com grande capacidade de produção intelectual, intervia no assentamento, conseguia, geralmente nas assembleias, a proposta dele passava, mas era completamente analfabeto, ponto de que o nome dele tinha que ser escrito para ele poder copiar nos documentos que ele assinava. E usava várias estratégias interessantes de leitura, da leitura alfabética. Então, quando ele recebia um documento, ele sabia se aquele documento era importante ou não pela forma. Se tinha lá o timbre do governo, então é importante. Como ele não sabia ler e usava a estratégia da desconfiança, ele pedia para várias pessoas que não se relacionavam entre si e que não tinha relação nenhuma. Então, no ônibus, eu trouxe o óculos, tal, pode ler para mim? Então, alguém que ele não conhecia. Aí depois ele pediu para alguém que ele conhecia ler. E aí ele via, se as três interpretações fossem parecidas, então não, o que está escrito ali é verdade. E essa coisa, e eu gostava muito do Mineiro, e como pedagogo, antes de te ouvir, pensando naquela ideia do Estado Nacional, então, Mineiro, você tem que ir para a escola, porque você é muito inteligente, imagina se isso tudo, você, além de tudo, lesse e escrevesse. Algumas pessoas já conhecem muito essa história. Bom, enfim, aí um dia o Mineiro falou assim para mim, Guilherme, você sempre fala isso para mim, eu vou te responder. Um dia desse eu ficava pensando nisso que eu estava me falando. E eu trabalho de segunda a sexta, plantando na roça. Sábado e domingo eu saio para vender. E eu preciso saber o que eu vendi para quem, o que eu comprei de quem, o que eu tenho que pagar para quem, então, portanto, eu preciso da memória. E se eu aprender a ler e escrever agora, vai desorganizar a minha vida. Então faz assim, quando eu me aposentar, eu vou ver o que a escola tem. Por enquanto, me deixa em paz. Um pouco essa coisa que você falou, me deixa em paz. E aí eu achei aquilo interessante, fui estudando, pensando nessa situação, refletindo ela de várias formas. E uma coisa ainda me fazia pensar muito. A capacidade de memória que o mineiro precisava ter, porque ele tinha relações complexas de comerciais. E um dia eu perguntei para ele, Mineiro, e a resposta dele foi fantástica. Mineiro, como é que você faz para lembrar o que você vendeu para quem, o que você recebeu de quem, o que você tem que comprar, o que você tem que pagar? E era uma quantidade intensa, porque ele tinha uma empresa, né? Ele gerenciava o lote dele como uma empresa, de alguma forma. E aí a resposta dele foi simplesmente fantástica. Ele vira e disse para mim, vocês não têm o código de vocês? Eu tenho os meus. Com essa expressão, as piadas. Né? Essa é uma história. Pronto. História 2. Rian. Era uma criança da escola, a professora, Guilherme, estou com dificuldade, o Rian não escreve e tal. Conversa com ele. Tá. Aí eu chamei o Rian e ficamos conversando. Conversando. E lá pelas tantas histórias, a nossa conversa começou a girar muito em torno do sol. Aí eu perguntei para ele, Mineiro, Rian, desculpa, você sabe escrever sol? Eu sei, professor. Aí ele pegou uma folha, fez um círculo, puxou vários tracinhos, e eu, na minha ignorância, falo assim, legal, você desenhou sol, você sabe escrever sol? Sei, professor. Pegou a folha, fez o círculo, puxou os tracinhos, mas durante as puxadas dos tracinhos ele me explicou. Quando está nublado, a minha avó monta a piscina no quintal de casa. E aí ela pega um graveto e escreve sol na areia para o sol aparecer para a gente ir para a piscina.
nós precisamos interromper essa conversa, não terminar, né? Porque a conversa não termina, ela pode se manter de muitas formas, em muitos momentos, usando muitas estratégias. E aí, uma das possibilidades de manutenção, pelo menos de continuar um pouco essa conversa, que no dia 31, que é terça-feira, não é isso? Às 18 horas, na Casa da Ciência da UFRJ, estou falando certinho? Tudo certinho. Em frente ao Rio Sul, a Casa da Ciência da UFRJ, próxima a Toque de Botafogo, o Scliar vai estar lançando mais um livro que se chama Isso Não É um Livro de Poesia, assim? Isso Não É um Livro de Poesia, né? Vai ser o lançamento do livro, então estão todas e todos convidados. Eu vou contar a minha história com esse título, porque quando me pediram o livro e eu mandei e me perguntaram qual seria o título desse livro de poemas, eu disse, isto não é um livro de poemas. E eles me responderam, adoramos esse título. E assim foi que ficou o título do livro de poemas. Bom, então estão todos convidados a continuar a conversa no dia 31 e de muitas outras formas que possam continuar. Quero agradecer muito, 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 mais uma vez, o Scliar por estar aqui nessa noite que eu acho que vocês concordam comigo que foi especial, né? Agradecer a presença de todos vocês, porque a gente não conversa... Quer dizer, a gente conversa sozinho, sim. Na verdade, a gente não conversa. A gente conversa sozinho, mas conversar com outros, às vezes, é muito melhor. Agradecer a presença de vocês e convidar, né, para as nossas próximas conversas. Andréia, me ajuda. A nossa próxima é 27 de abril? É a última segunda-feira. Se eu fiz, assim, corretamente o cálculo, é 27 de abril, a última segunda-feira de abril, será a nossa próxima conversa, às 18 horas também. Vai ser a professora Maria Tereza Godard, que vai trabalhar a questão, a linguagem com a infância, né? Esse é o tema que ela vai trabalhar, então estão todas e todos convidados. Volto a dizer que conversas têm sido posto no UFTube, não é assim que chama, no UFTube. Quem quiser recuperar, ver, tem um tempinho aí que eles precisam da edição. Agradecer também ao pessoal da UniTV, que tem sido uma parceria bem legal. E agradecer uma parceria que nós começamos hoje, que são... Desculpa, eu não vou lembrar o nome de vocês. Edilene e Mauro, que vieram é assim que a gente fala? Interpretar, é isso? Que são intérpretes de Libras. É uma primeira vez que eles vêm ao Conversas, vieram por solicitação de algumas pessoas, né? E eu acho que pode ser uma boa prática, né? Que eles continuem sendo nossos parceiros nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Você quer dizer mais alguma coisa para se despedir? Agradecer, simplesmente. Isso. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e chega.